essa economia está num lugar necessário mesmo? Ou será que é uma memória de escassez que talvez eu deva olhar com mais carinho? Para mim, dinheiro sempre teve a ver com liberdade e acredito que sempre terá, né? E a gente fala muito sobre isso, liberdade em todos os sentidos, né? Não só para a gente fazer o que a gente tem vontade, mas também para a gente poder dizer não. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. No episódio de hoje a gente quer saber como anda a sua relação com a grana. Ela tá em dia ou precisa melhorar? Nos últimos anos, a gente começou a falar mais abertamente sobre diversos assuntos que antes eram considerados tabus, assim, como saúde mental, sexualidade, drogas. Mas por incrível que pareça, o dinheiro ainda é uma pauta que surge pouco nas nossas rodas de conversa. Um exemplo bobo: é bem possível que você já tenha gastado a mais do que você podia no rolê, só para não abrir o jogo sobre uma situação financeira com os amigos. Segundo dados do Serasa, em janeiro desse ano, 72 milhões de brasileiros tinham dívidas, o que corresponde a mais de 1/3 da população. O principal responsável por essa realidade, claro, é a renda de muita gente que não condiz com o custo de vida atual. Mas a falta de educação financeira, a vergonha de falar que está economizando e todo o tabu em torno do dinheiro só agrava essa situação. O ponto positivo dessa história é que uma galera começou a usar a internet, principalmente as redes sociais, para falar sobre o assunto de um jeito honesto e fácil, dando dicas práticas de como melhorar nossa relação com a grana e economizar no dia a dia. Mas será que mesmo não ganhando tanto, dá para juntar dinheiro e ainda assim fazer as coisas que a gente curte? E o principal, como fazer isso? Por onde começar a se planejar financeiramente? Para falar sobre o assunto, tá aqui no Desenrola hoje a Amanda Dias. Comunicadora e orientadora financeira, a Amanda é sócia e fundadora da Grana Preta, um programa de emancipação financeira que oferece soluções voltadas para pessoas de baixa renda, micro e pequenos empreendedores. Amanda, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Participa desse papo também a Manuela Bordache. Formada em Relações Internacionais, ela é uma das criadoras do Steal the Look, plataforma de moda, beleza, decoração e lifestyle. A Manu também é uma das apresentadoras do podcast O Que Tem na Sua Carteira, que conta a história de mulheres inspiradoras e fala sobre finanças, empreendedorismo e investimentos. Manu, obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, pessoal, pelo convite. Estou muito feliz. Para começar, queria saber como foi a relação de vocês com o dinheiro ao longo da vida, assim? Vocês se consideram pessoas mais gastonas, mais econômicas? Como é que é essa relação? Eu penso muito sobre isso, eu não acredito que eu me considere uma pessoa muito econômica ou que gaste muito, são muito de fases, eu acredito, né? Então, às vezes, a gente tá numa fase que gasta um pouco mais, às vezes tá numa fase que, de repente, também por um objetivo consegue economizar mais, mas pra mim, dinheiro, isso desde sempre, assim, eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar com 14 anos, pra mim, dinheiro sempre teve a ver com liberdade, e acredito que sempre terá, né? E a gente fala muito sobre isso no podcast também, entrevistando várias mulheres, e eu acredito que dinheiro tem a ver com liberdade em todos os sentidos, né? Não só pra gente fazer o que a gente tem vontade, mas também pra gente poder dizer não, pra gente poder transitar entre carreiras, muitas vezes sair de relacionamentos que às vezes as mulheres a gente sabe que ficam presas neles também por questões financeiras, por não ter pra onde ir. Então, eu acredito que seja um tema muito complexo, que a gente vai conseguir falar bastante aqui hoje, mas pra mim sempre teve este lugar de liberdade, assim, desde a infância. No meu caso, o dinheiro, ele veio assim, essa experiência foi mais no lugar, talvez, da falta. Então, perceber o quanto a minha família se articulava ao redor disso, o quanto era uma preocupação fazer as contas, organizar tudo direitinho, anotar tudo, controlar os gastos, definir prioridades. Isso sempre foi algo, não falo que natural, porque é da experiência da necessidade, desenvolver algumas estratégias para conseguir fazer tudo com pouco, né? Então, isso sempre foi muito presente na minha vida. Até mesmo a questão do empreendedorismo, como aquele lugar de
não tá dando, então a gente vai fazer alguma coisa aqui para complementar. Então, meu pai sempre teve 2 empregos, minha mãe sempre trabalhou muito. Então, enxergar isso, essa relação com o dinheiro desde criança, me educou muito para ser hoje essa pessoa mais controlada em relação a dinheiro. Para eu tomar uma decisão de compra, às vezes até eu me acho bem lenta, assim. Então, tipo, se tiver com muita pressão, aquele papo de vendedor, é muito mais fácil me retrair do que me atrair para comprar. Mas, sim, tem fases que a gente está mais propensa a consumir, né? Isso tem a ver, às vezes, até com os ciclos hormonais. Eu estava conversando com a minha nutricionista e ela estava falando sobre isso. O quanto na fase folicular a gente fica querendo comprar mais, é coisa de vaidade, de beleza. E na fase lútea, coisas mais para casa, para se sentir mais acolhida. Então, o consumo tem muito disso, mas, de forma geral, eu sou uma pessoa mais econômica. Mas, às vezes, eu vejo, será que essa economia está num lugar necessário mesmo? Ou será que é uma memória de escassez que talvez eu deva olhar com mais carinho para isso e entender, não estou mais nesse momento de economizar nisso, sabe? Então, é bem complexo mesmo. Nossa, é muito interessante mesmo, porque é isso, né? Minha família também é uma família que ascendeu um pouquinho ali socialmente, mas tinha essa ideia de vamos guardar o máximo possível. E eu sou essa pessoa também, sem necessidade, às vezes, né? Isso, vamos guardar o máximo possível. É muito importante também a gente pensar o quanto onde a gente foi criado ali, né, a situação que a gente veio, interfere, né, nesse nosso perfil. Nossa, interfere totalmente, né, e eu falo, né, a gente sempre pergunta da relação desde a infância, porque nos marca, e falando de contexto, assim, eu vim de uma família que é muito engraçado, porque um lado tinha muito dinheiro e eu vi perdendo ao longo da vida, e outro lado foi realmente se conquistando ao longo da vida. Então, para mim, tem uma questão que eu acredito que seja muito forte de impermanência e da gente entender que as coisas mudam. Então, nada tá garantido, gente. Então, né, é tão difícil e suado ganhar, mas uma má administração pode colocar tudo em risco muito rapidamente, né? Então, a gente tem que ter essa consciência e falar sobre, sim, não pode ser tabu. E eu fico muito feliz quando me convidam para esses papos, né? Papos como esse que a gente consegue alcançar tanta gente, porque a gente não vê as pessoas falando sobre dinheiro, né? As pessoas falam sobre tudo, elas falam sobre sexo entre amigas, falam sobre qualquer assunto, mas elas não falam sobre dinheiro, elas não perguntam para suas amigas como é que elas fizeram para comprar aquele apartamento, quanto elas ganham, como é que faz para elas pedirem um aumento. Então, é muito importante a gente trazer temas como esse, né? E eu adorei algo que você falou, que para além dessa liberdade, né, de financeira, enfim, das mulheres, dá muita liberdade de você dizer não. E eu lembrei até de uma fala da Cris Nalmoves, quando ela veio aqui pro episódio, o dela era sobre o que é qualidade de vida para você. É um dos primeiros episódios. E ela falou isso, né, eu consegui controlar minha grana, me ajuda a dizer não pros jobs que eu não quero, por exemplo, né? Então, quer dizer, me ajuda a ter qualidade de vida também, me ajuda a escolher onde eu quero estar, onde eu não quero estar, né? Exatamente. A gente faz escolhas muito melhores, né? E dizer esses nãos com mais segurança também, né? Entender que a gente pode dizer não, que não vai faltar. Isso também ressoa muito nesse lugar dessa experiência da necessidade, da infância. Então, a gente ter essa organização financeira, e eu me identifico muito, Dandara, com essa história de juntar, de guardar, mas, ao mesmo tempo, foi essa postura desde cedo que me permitiu ter uma liberdade de transicionar de carreira. Na minha realidade, assim como mulher negra, eu via muitas das minhas colegas, mesmo com todas as formações, todos os cursos, terem muita dificuldade no mercado de trabalho, até de acesso e de permanência em alguns cargos de liderança, algumas posições de maior destaque, com melhores salários. Então, essas posições não são pensadas para mulheres como eu, e quando a gente consegue acessar, ainda existe muita disputa, tanto material, né, quanto ideológica naqueles espaços. Então, a permanência nisso é muito mais difícil, às vezes adoecedora. Então, você ter essa segurança financeira permite que você transicione quando for necessário e com muito mais segurança, assim, né, de dizer, não, isso aqui não dá para mim, ou não vou aceitar esse... Porque eu já vivi essa realidade de ter que aceitar um emprego só pela grana. E quando você tem essa segurança financeira, você fala, não vou aceitar só pela grana, eu acho que eu preciso
ir atrás do que eu quero, do espaço de trabalho que eu quero estar, da carreira que eu quero atuar. Então, de fato, traz mais liberdade, e eu acho que no contexto de mulheres periféricas e de baixa renda, traz também um pouco dessa autonomia de escolher, sabe, quais caminhos ela quer seguir na vida dela, não ficar tão à mercê de como o mercado vai conduzir, né, aquela mão de obra. Vocês já tiveram algum problema com dívida? Assim, já se viram endividadas alguma vez na vida? Como foi essa experiência? Eu já me vi com dívida de cartão de crédito, gente, que hoje, graças a Deus, não existe mais esse mesmo modelo, porque antes a gente entrava num rotativo ali eterno, né? Então eu não pagava, começava não pagando o mínimo e aí ia indo, e uma dívida de 6 mil reais virou uma dívida de 80, quando eu finalmente consegui parcelar. Então algo assim absurdo, numa velocidade surreal. Então hoje mudaram bastante essas regras assim, né, de parcelamento de cartão, e chega um momento que se não paga determinadas faturas, realmente tem aquele bloqueio e ele não entra num looping eterno como era há alguns anos. E entrei super, assim, então a gente vê que por um descontrole, às vezes, bobo, vira algo, assim, surreal, né? E às vezes, mesmo a gente conversando sobre o assunto, né, e falando, a gente cai, né? Total. E eu acredito que, principalmente, tem uma questão cultural, né, que tudo vira piada, né? No Brasil tudo vira meme, vira piada, então tem os memes brincando lá, rodando, que cartão eu vou pagar esse mês. A gente trata de uma maneira tirando sarro, que eu acho que tem um lado muito legal do brasileiro, que a gente consegue tirar sarro de tudo, se divertir até pra sofrer um pouco menos com algumas coisas, mas algumas coisas não podem ser tratadas tanto como brincadeira, né? E eu acho que ainda tá muito nesse lugar de, tipo, a pessoa falar que tá endividada e dar uma risada, assim, sabe? E não, a gente tem que encarar isso como algo muito sério, né? Como um dos principais pilares da nossa vida, porque afinal, infelizmente ou felizmente, porque a gente tem a possibilidade de ir atrás, através do dinheiro a gente consegue, né, muitas coisas, inclusive, às vezes, acesso a uma saúde melhor, porque infelizmente a gente vive num país super desigual. Então eu acho que tem assuntos muito delicados que envolvem dinheiro também. Então eu acho que a gente tem que tratar de dinheiro com um pouco mais de seriedade e se livrar desse tabu, né, de ter vergonha de falar sobre, né? Eu acho que tem até uma questão geracional também nisso, né? Porque eu sou, digamos, millennial, e eu vejo que na minha geração é um pouco diferente essa questão de fazer meme e tal. Talvez a gente até dê risada, até ache engraçado, mas no íntimo é muito difícil. Eu acho que até pela realidade econômica, social, a minha geração, ela odeia dever, né? Eu odeio dever. Então, tipo, tá devendo uma conta, alguma coisa. A maioria das pessoas que eu conheço é pegar o primeiro dinheiro e já ir logo pagar. Às vezes nem... o meu primeiro trabalho foi como gestão de dívida, então eu trabalhava para a operadora de crédito e de cartão, então eu negociava essas dívidas. Então, muitas vezes, as pessoas, na ânsia de pagar aquela dívida, nem olhava para ver se esse acordo vai caber no meu orçamento, eu vou conseguir pagar. Será que eu não vou me enrolar com as parcelas? Será que isso não vai estrangular muito o meu orçamento? As pessoas não olham para isso, então eu quero pagar, eu quero me livrar logo disso. E acabam fechando acordos que não são tão positivos para ela no sentido financeiro. E isso só torna a dívida cada vez mais bola de neve. Então, quando eu comecei a criar conteúdo, foi muito no sentido de não, calma, pera aí, o primeiro passo para quitar uma dívida não é você se desesperar para tirar logo ela da sua frente e pagar. É primeiro organizar a casa, organizar o seu orçamento. Então, na minha experiência, é mais ou menos assim. E eu já tive dívidas por emprestar o meu nome para uma amiga. Então, já deixo aqui o meu protesto e o meu alerta que isso é um caso muito sério, assim. Quando você empresta o seu nome, você está assumindo uma dívida, isso é um fato. Porque se a pessoa não pagar, é o seu nome que está ali. A dívida, querendo ou não, é sua. Por mais que aquela relação fique, né, abalada, o dinheiro tem esse poder de abalar relações também, né? Porque, enfim, descumprimento de acordo e tudo mais. Mas é isso, a responsabilidade sobre o nosso nome é nossa. Se você não está com condição de fazer uma análise de risco, sabe? Não empresta, porque você não é banco. É isso, né? Se aquele é um dinheiro que você não precisa contar com ele, assim, ele não precisa voltar, tudo bem. Agora, se ele precisar voltar, é melhor você ter uma atenção ali, né?
E vocês costumam conversar sobre dinheiro com os amigos e com a família? Essa relação mudou? Depois que vocês começarem a entrar nesse assunto, vocês começaram a falar mais? Eu sempre falei muito sobre dinheiro em casa, até por ver um contexto, assim, dos meus pais de altos e baixos, assim. Então, a gente tinha momentos que tava super faltando. Então, a vida inteira eu vivi e vi essa angústia deles e realmente, né, vivendo essa impermanência também. Então, sempre foi algo muito natural de ser falado e eu acho que também se tornou muito, até de certa forma, um combustível para eu ir buscar o meu desde muito cedo também. Então, eu acho que eu sempre falei com bastante naturalidade, mas obviamente depois do podcast que a gente lançou junto com a B3, ainda mais, até porque daí muitas mulheres começaram a se abrir e vir contar suas histórias, né, que pela primeira vez estão começando a conseguir poupar ou conseguiram pela primeira vez falar com seus parceiros sobre dinheiro, porque também tem um ponto que é surreal, assim, né, as pessoas, se elas se casam, elas estão ali com, né, estabelecendo mesmo os objetivos de vida com alguém, mas elas não falam com o parceiro sobre dinheiro, né? Então, são temas, assim, extremamente importantes que hoje, né, se a gente for pensar, estão vindo mais à tona, né? Mas eu lembro que quando eu fui casar agora, né, a gente fez regime de separação total de bens. Então, tem várias formas, vários regimes que podem ser feitos. E quando a gente estava fazendo o nosso contrato, eu conversei com amigas que já tinham casado para saber como é que tinha sido feito, etc. As pessoas, a gente não fez, ou não sei, não gosto de falar. Então, as pessoas não, parece que é um lugar de dor para as pessoas, quando na verdade é um contrato entre duas partes, ponto, né? Eu não estou dizendo que o casamento religioso ou seja, né, a forma que for, o casamento em si, isso é outra coisa. Agora, a questão financeira, ela é sim um contrato feito através de duas partes. Eu não quero tirar o romantismo disso, né, de maneira nenhuma, mas eu acho que se a gente deixa claro isso desde o início, é muito mais fácil, gente, porque é muito mais leve, sabe? Então, muito pelo contrário. Acho que é pra gente poder curtir ainda mais a parte boa, tirar essa parte mais chatinha da frente desde cedo, né? Uhum, faz muito sentido. E é muito sem sentido pensar que às vezes a gente sabe, sei lá, a vida sexual inteira de uma amiga, com quem ela sai, com quem ela deixa de sair, com quem ela transa, com quem ela não transa. E não saber quanto a pessoa ganha, se tá dando o orçamento. Porque dá uma vergonha de perguntar isso, né? Exato. E aí, pro seu parceiro ainda é muito, muito bizarro, né, pensar nisso. Mas que bom que a gente tá falando sobre o assunto, que a gente incentive mais mulheres aí também, né, e homens também, todo mundo a falar sobre o assunto, porque acho que mulheres sofrem de um lado por um problema, às vezes homem de outro por outro, né, outro contexto, às vezes talvez de se sentir pressionado ou qualquer coisa do tipo também, né, a gente sabe que cada um tem o seu contexto, então eu não tô julgando nada aí, eu acho que comunicação é tudo, independentemente de qual tema, né? Eu acho que as pessoas pensam que falar de dinheiro vai matar o romance. E na verdade não, né? Assim, quem se relaciona a mais longo prazo sabe que relacionamento é compromisso, é escolha, é construção. Então, querendo ou não, tudo isso perpassa pela forma que as pessoas lidam com o dinheiro também, né? Para mim, melhorou bastante depois que eu comecei a criar conteúdo sobre isso, porque a minha família e os meus amigos começaram a entender que dinheiro não é só aquele lugar que a gente foi construído na nossa cabeça, né? Quando a gente fecha o olho e pensa em alguém rico, uma pessoa próspera, uma pessoa que lida bem com o dinheiro, a maioria das pessoas vão pensar em alguém muito distante delas, tanto fisicamente, imageticamente, vai para outro lugar. Então, o dinheiro sempre esteve nesse lugar um pouco afastado da realidade da maioria das pessoas, né? Da realidade popular. Então, quando eu comecei a falar sobre dinheiro e fazer essa conexão com ancestralidade, com família, com cultura, com filosofia, eu acho que ficou mais fácil das pessoas assimilarem algumas coisas. Então, às vezes eu vejo no grupo da família um post da grana preta rolando e eles discutindo sobre aquilo. Eu acho muito interessante porque acaba aproximando mais esse diálogo sobre dinheiro. Mas eu entendo também as pessoas que sentem essa vergonha, né? Porque recentemente eu estava estudando sobre neurose de classe, né? Sobre esse conceito. E, de fato, a experiência de pessoas que vieram da necessidade e conseguiram ascender um pouco através do estudo ou do trabalho é permeada de várias questões que trazem sofrimento psíquico, né? Como, por exemplo,
a quebra do pacto narcísico da pobreza. Então, quando tem um membro da família que acaba saindo daquele lugar da pobreza, quando ele vem, ele não pode reclamar do trabalho dele, porque tá reclamando de quê? Você já ganha muito bem, sua vida é muito boa, não sei o quê. Então, ele já se sente estranho dentro do lugar de origem. Então, ele não se sente 100% pertencente à nova classe e, ao mesmo passo que ele continua sendo um estranho para o grupo de origem. Então, ele está ali naquele não lugar, né? Alguém que veio da pobreza, que está acessando ali, mas que nenhum dos dois lugares o acolhe completamente. Então, não falar sobre isso, às vezes, é um resguardo no sentido de, tipo, deixa eu aqui ser acolhido pelas pessoas que é do meu grupo, sabe? Eu não vou dizer que eu estou ganhando tanto, porque aí as pessoas vão começar a me responsabilizar por ter rompido com a pobreza, vão começar a me pedir dinheiro emprestado, eu não quero lidar com isso. Então, às vezes, quando a gente não faz essas disputas, acaba a gente tendo... tem gente, por exemplo, que desenvolve a síndrome da heroína. Então, agora que eu ganhei dinheiro, eu vou ajudar toda a minha família, eu vou tirar todo mundo da pobreza, eu vou arrastar todo mundo comigo. E nesse processo, sem educação financeira, a pessoa acaba voltando para o mesmo lugar de origem economicamente. Porque vai gastando dinheiro, vai emprestando dinheiro, vai fazendo e acaba, né, não construindo sua própria segurança financeira. Então eu entendo esse medo de falar. Nossa, eu amei a síndrome da heroína, que eu nunca tinha escutado falar esse termo, e eu me identifiquei de certa forma um pouquinho, porque quando eu vendi o Estuda Lucro, né, pro Grupo Magalu faz 3 anos, e eu lembro que logo que eu vendi, eu pensei, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse, né, vender o meu negócio por tanto dinheiro, e eu me vi num lugar de, ok, agora eu tenho que ajudar todo mundo que tá à minha volta, assim. E é muito louco, porque vem uma culpa, vem muitos sentimentos que a gente não sabe como lidar. E eu fiz muita coisa errada lá no início por achar que era minha responsabilidade, até entender que assim, não é minha responsabilidade, e voltar lá pra impermanência de pensar, e se eu não cuidar, não vai ter, sabe? Então é bem interessante isso que tu falou, enquanto tu falou também da questão de classe, eu fiquei pensando esses dias a gente entrevistou uma economista que ela trouxe, eu não vou saber replicar o estudo inteiro aqui, depois até vou atrás para compartilhar com vocês, mas ela fala que fora diversas questões que fazem com que, né, os ricos fiquem mais ricos, tem uma questão também de, não digo que cultural, mas assim, da essência, né, de cada pessoa, mas que mostrava uma comparação entre ricos e classe média, né, e que os ricos conseguem ficar mais ricos até por serem, de certa forma, mais autocentrados, e aí não é num sentido ruim, porque acho que a gente confunde autocentrado com egoísmo, com, né, maldade. Então, assim, eles conseguem ter muito mais foco, enquanto pessoas de classe média têm um senso de comunidade muito maior e parece que se sentem na obrigação de carregar toda aquela comunidade, né, junto, né, com aquele crescimento. Então, a gente vê aí Netflix 1000 documentários, né, de tipo, pô, atletas que ficaram super ricos e quando perdem tudo porque, se a pessoa não empresta, ela é do mal, ela é ingrata, e a gente tem que falar sobre isso também, né, porque vem um preço a ser pago, né, no momento que a gente ganha dinheiro, assim, que é muito delicado. Exatamente, isso se chama a ética das classes populares, porque se você for pensar, sem entrar no julgamento de é bom ou ruim, é bem ou mal, quando a gente vem da pobreza, a gente é obrigado a dividir. A gente é obrigado a compartilhar o que tem, o pouco que tem. Então, um exemplo bobo, você ganha um presente no seu aniversário, uma bicicleta. Quando seu irmão a bicicleta é sua, mas seu irmão pediu para brincar com a bicicleta, empresta pro seu irmão, menina, deixa disso, não sei o quê. É dos dois. Então, mesmo você ganhando no seu aniversário, você é obrigado a compartilhar porque é dos dois. Isso é da experiência da necessidade. A pessoa não tem condição de comprar 2 bicicletas, 2 computadores, 2 celulares. Então, você aprende a dividir desde o começo. E isso já está permeado no nosso conjunto de valores éticos e morais. Ao passo que uma pessoa que já nasce numa realidade econômica um pouco mais privilegiada, ela não tem quem arrastar que ficou lá atrás, sabe? Todo mundo tá ali, todo mundo tá meio que crescendo junto. No nosso caso, a gente meio que quando a gente vai subindo a montanha, a gente, ao invés de continuar a jornada de ascensão, a gente volta para buscar quem ficou. Galera. Então, esse processo faz com que a gente nunca consiga disputar, de fato, as questões de quem está no topo, né? Muito, muito bom essa análise, muito boa.
E aí, Manu, no mundo da moda tem muito uma ostentação, né, do dinheiro ali. Então, que vai desde as marcas de grife até o Arrume-se Comigo das redes sociais, o Quiet Luxury, né, que são essas peças que são, enfim, ali mais minimalistas, mas que quem é rico e tá inserido nesse ambiente sabe que são caríssimas, né? Como que é essa relação pra você? Você já se sentiu obrigada a gastar uma grana que não tinha por conta disso? Já se endividou? Como que foi? Gente, é muito louco, assim, ó. Graças a Deus, nunca me senti obrigada. E eu acredito que também parte disso eu devo ao meu estilo, porque eu sou muito básica. Então, que bom que eu sou muito básica pro que eu trabalho, porque eu acho que se eu não fosse, talvez fosse um problema, assim, né? Então, e talvez por eu ver tanto, né? Eu fui modelo desde muito cedo, depois, né, obviamente, trabalho agora com moda através de conteúdo. Acho que eu vejo tanta coisa que talvez isso acabe sendo o caminho inverso, mas me saciando um pouco, porque às vezes as pessoas veem tanto que elas querem consumir mais. Mas eu convivo com isso diariamente, vendo com as próprias meninas que muitas vezes trabalham comigo, assim. Eu vejo se a pessoa chegou, sei lá, chega no escritório com uma bolsa que custa mais que o salário dela, assim, não fecha a conta, assim, e que a gente sabe, eu sei quanto que a pessoa ganha, eu sei quanto custa aquela bolsa, essa conta não fecha, sei o contexto de onde ela veio, sabe? Então tu vê, assim, tem uma pressão que a pessoa se coloca, e esses dias eu também estava lendo um artigo sobre a questão agora das marcas de luxo com unboxing no TikTok, né, que está fazendo com que uma geração inteira deseje cada vez mais luxo e se obrigue a comprar cada vez mais luxo. Então é muito perigoso, assim, muito, muito perigoso mesmo, e hoje eu cuido muito, assim, eu uso muito rede social, infelizmente gostaria de usar muito menos, de vez em quando tento desconectar, não consigo, além de tudo vira um vício, assim, porque seja WhatsApp, Instagram, TikTok, etc, a gente tá consumindo, então tudo vira trabalho, mas eu cuido muito pra não ter nenhum tipo de impulso e pensar realmente, assim, no que eu quero, o que eu preciso, quais são meus objetivos, porque se deixar, a gente vai... E tudo tá cada vez mais efêmero. Então a gente, eu quero isso do momento, daqui a um mês ninguém mais aguenta, né? Então, até então tem um mini, se eu posso trazer um mini ponto positivo pra tudo isso, é que agora second hand cada vez mais em alta, ok, a gente pode comprar e às vezes vender, dependendo do que a gente comprou, às vezes vender por mais caro. Então, daí são tipos até de investimento, assim, né? Mas que é a menor parte, né, gente? Então eu acho que a gente tem que estar muito, muito consciente na hora de fazer qualquer escolha. Uhum. Não, eu fico pensando nessas histórias que também são levadas como meme muitas vezes, né? De comprei isso aqui pra fazer um vídeo e devolvi depois na loja, sabe? Porque eu não tinha esse dinheiro, já sabia que eu ia devolver. Só que aí a pessoa que tá assistindo não sabe muitas vezes dessa história por trás, isso tá gerando aquele desejo, né? E é muito perigoso isso, gente, porque vem desde, assim, de a gente estar impactando adolescentes que estão em formação ali em todos os sentidos. Então, eu tenho uma irmã de 12 anos, tá? Vai fazer 13 anos amanhã, por sinal. Ou seja, entrando na adolescência. Ela é obcecada por Drunk Elephant, que é uma marca de skincare super cara. Ela fica sempre me pedindo os produtos da Drunk Elephant, e aí eu até esses dias ganhei um negocinho da Drunk Elephant que não é produto de beleza, que daí eu guardei pra dar pra ela, porque eu fui falar com o próprio pessoal da Drunk Elephant, que virou, a marca virou uma febre entre adolescentes, porque no TikTok as embalagens são coloridas, etc. E eles falaram, Manu, não tem como deixar ela usar, porque os ativos são super fortes e jamais podem ser usados por um tipo de pele de um adolescente. Então eu tô dando um exemplo de algo que, assim, é quase que uma marca de skincare de luxo que é desejada por adolescentes, que eles não podem usar aquilo, não só pela questão financeira, mas por outros motivos, assim, sabe? Então, é de fato muito perigoso, assim, né? Eu fico me perguntando, assim, meu Deus, o dia que eu tiver filho vai ser uma loucura, porque eu acho que de ver tantas coisas, tu realmente quer botar a pessoa embalar num plástico bolha pra não deixar, não deixar usar redes sociais, assim. Nossa, sim. E aí, por outro lado também, Amanda, na periferia tem essa ideia da ostentação construída ali, né? E aí eu fiquei pensando, quando a gente tava pensando nessa pauta, o quanto que isso é bom e o quanto que isso é ruim, né? Porque ao mesmo tempo que mostra que as pessoas que estão ali na periferia também podem ter acesso a essas experiências e a esses bens materiais que por muito tempo foram negado a elas ali, né? Elas não podiam ter. Também pode fazer com que uma galera não se planeje financeiramente, né? E acabe se endividando. Eu acho que uma coisa que a Manu falou, que é bem interessante da gente partir desse ponto, é a questão do desejo. Né? Conforme a gente democratiza a comunicação e o acesso das pessoas às redes sociais e vendo esses vídeos o tempo todo, influenciadores mostrando uma vida de luxo, uma vida... isso vai gerar desejo.
não tem como não achar que isso não vai gerar nenhum tipo de emoção. Isso é construído para gerar isso. A gente que trabalha com conteúdo sabe exatamente quais palavras a gente vai usar, de que forma, o que a gente vai mostrar, de que forma a gente vai falar para gerar determinadas reações no nosso público, né? Então, quando a gente pensa na ostentação da periferia, eu acho que é a ostentação que começou a chamar mais atenção por conta da disparidade social de ver corpos como aqueles, com aquela origem, acessando determinadas formas de consumo que sempre foram comuns para uma outra classe social. E aí é isso que a gente tem que, às vezes, se questionar, né? Pessoas, um grupo de adolescentes pegando o helicóptero da casa dos pais para ir para Niterói, porque sempre tiveram acesso, não é ostentação. Mas um funkeiro pegar um helicóptero, sobrevoar a favela e fazer um clipe, aí é funk, é ostentação, e isso pode ser prejudicial, nananã. Então, às vezes, é pensar também a forma que esses discursos são construídos, né, nesse sentido. Porque desejar, todo mundo vai desejar, o tempo todo. Até eu, muitas vezes, já me peguei pensando, porque ainda tem a questão do demarcador racial, social, econômico, que no Brasil está tudo junto, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente tem exemplos de pessoas negras que são famosas, que elas não vieram de uma realidade de necessidade, elas não vieram de uma realidade de pobreza. Mas quando elas são mostradas na TV, a imagem delas já é automaticamente associada a uma história de superação, de que ela superou sofrimentos e não sei o quê. Não digo que ela não tenha superado na questão da raça, mas economicamente não necessariamente. Mas no Brasil é intrinsecamente associado. Então, por exemplo, uma pessoa... Tem uma menina, uma blogueira, que ela até apareceu no programa do Luciano Huck, que ela, o conteúdo dela é imitar pessoas milionárias, porque ela foi estudar numa escola pública, ela veio do Sul, do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e foi estudar numa escola pública em outro estado, e as pessoas começaram a criar fanfic que ela era milionária. Ela pegou isso e começou a criar conteúdo. Mas por que funciona? Por que as pessoas acreditam? Porque ela é uma mulher branca, loira, com todos os estereótipos que no Brasil vinculam ela a uma certa realidade econômica. Então ainda tem isso. Quando a gente consome na periferia, eu até escrevi sobre isso, muitas vezes para pessoas negras e pobres, o consumo é a única forma de poder que a gente acessa. Então, às vezes, o consumir uma marca de luxo ou tá com uma determinada roupa, um determinado sapato, uma bolsa, atesta a você um status de humanidade que talvez, se você não tivesse vestido daquele jeito, se comportando daquele jeito, você não seria tratado daquela forma. Você talvez seria maltratado, seria seguido na loja ou coisas do tipo. Então, ainda tem esse lugar, sabe, no pensar o consumo da periferia. Para mim, que cresci sempre com meu pai falando, meu pai gostava de vestir tactel e ficar sem camisa, e aí quando minha mãe reclamava que ele estava mal arrumado, ele falava, o importante é o dinheiro no bolso. Então, eu sempre cresci com essa lógica de que não importa muito a sua aparência, claro, eu sou uma menina negra, então minha avó sempre falava que é importante se arrumar, ela só queria ir para o médico com os filhos que se arrumavam melhor, porque ela sabia que ela ia ser melhor tratada nos atendimentos, então ela tinha essas estratégias de burlar, né? A gente vai desenvolvendo essas estratégias para burlar as situações de preconceito. Mas o meu pai sempre falava isso, que o importante é dinheiro no bolso. Então hoje eu me questiono bastante antes de fazer um investimento de roupa, de artigo de luxo e tal, porque para mim o que importa é os meus investimentos, é o dinheiro que eu tenho, é a minha segurança financeira, é o meu patrimônio crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com imagem, eu trabalho com internet, eu tenho que conferir uma imagem de autoridade e talvez até de riqueza para poder bater com o que eu falo nas redes sociais, que é de dinheiro, de prosperidade. Então, a imagem tem que dialogar, tem que comunicar também. Então, eu me questiono bastante. Tem horas que bate aquela bad de falar, acho que eu não tenho roupa para esse evento. Principalmente quando eu vou para o Sudeste, né? Eu sou de Salvador. Aí, quando eu vou para São Paulo, eu fico, será que eu tenho roupa para aquele evento? Será que eu vou estar bem vestida e tal?
Então, geralmente são situações que me levam a consumir, mas aí como eu já, né, a pessoa psicanalizada, eu já converso com minha psicóloga, já entendo de onde vem esse lugar e vejo se aquilo bate realmente com os meus valores ou se é só uma questão de insegurança no momento. Então, eu reflito bastante, mas se até eu que trabalho com isso e reflito sobre isso o tempo todo sou impactada, imagine quem não é. Exato, e é muito louco, né? Porque às vezes as pessoas vão achar que é futilidade, mas não é, né, gente? Às vezes a gente tem poucos segundos para causar uma primeira impressão e infelizmente importa, né? A gente entrevistou esses dias a Robertita, que é uma super influenciadora ali, ela falando, assim, com maestria, assim, sobre o tema de como ela sentiu que pra ela fez diferença no momento que ela chega no lugar, no tom de voz que ela fala, da maneira que ela se porta, que ela se veste e como ela é muito mais respeitada pelas pessoas por isso, né? Então é algo que a gente tem que pensar muito também, senão a gente vai caindo em armadilha sem a menor dúvida. Agora, para quem não tem nenhuma noção de educação financeira, de planejamento financeiro, por onde começar? O que vocês diriam para essa pessoa, assim, de por onde começar? Gente, infelizmente, né, no Brasil, eu acho que no mundo todo, mas no Brasil talvez, né, ainda pior, assim, a gente não tem educação financeira, assim, é muito louco, né, e hoje, graças a Deus, graças à internet, assim, a gente tem muitas possibilidades, né, gratuitas, através até mesmo de redes sociais, né, então a gente vê, às vezes as pessoas acham que o TikTok, elas estão ali só consumindo conteúdo raso, tem muita coisa, então, se a pessoa realmente quiser ir atrás, hoje ela vai pro YouTube, ela vai pro TikTok, ela vai pro Instagram, pô, tem muitos influenciadores hoje de finanças que a gente não tinha, há pouco tempo a gente não tinha, então hoje a gente já tem cada vez mais pessoas falando sobre o tema, então eu acredito que hoje, se a pessoa quiser ir atrás e se informar, ela consegue, assim, ela vai ter que investir seu tempo, né, que também é um investimento, eu acho que ela tem que começar investindo seu tempo para ir atrás, lá no podcast a gente sempre fala ali, a própria B3 tem um portal, né, tanto o edu.b3.com.br quanto o borainvestir.b3.com.br, com cursos gratuitos, mas assim, tem diversos, né, tem muita coisa, e talvez, né, a pessoa encontrar, né, o seu formato, a influenciadora que fala melhor contigo, assim, né, que ela consiga conectar melhor contigo também, mas talvez começar conversando no seu próprio grupo de amigos, né, sobre o tema. Então, fazendo conta, gente, fazendo orçamento, gente, aqui o que eu ganho, aqui é o que eu gasto, né, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Matemática básica, assim, e a gente não para fazer conta. A gente ainda trata dinheiro como, né, vamos ver até que dia do mês eu tenho, né? Não, a gente às vezes rola aquela situação de você ter vergonha de falar que tá economizando e aí você vai para aquele restaurante com um amigo que você não queria ir, porque você tá economizando e não queria gastar esse dinheiro. Exato. Ou uma amiga te chama para ir fazer uma viagenzinha, descer pra praia, que para ela pode ser pouco naquela hora, mas para você é muito. Exatamente. E você vai por vergonha de falar que você fala, não, agora não dá, eu não tenho esse dinheiro, ou eu quero guardar esse dinheiro, né? Exato. Eu lembro, eu tive uma sócia que ela sempre falava, quando alguma amiga nossa, a gente ia sair pra jantar, a pessoa falava, não posso ir, tô sem dinheiro. Ela falava, para de dizer que tá sem dinheiro. Tu tá sem dinheiro pra jantar fora. Tu tá com dinheiro pra outras coisas que são tua prioridade no momento. Boa. E é muito isso, porque as pessoas têm vergonha de falar, e a gente mesmo, várias vezes, que a gente saía e eu quero ir porque eu quero estar com todo mundo, mas eu não vou jantar. Eu vou, sei lá, vou tomar um drink. Então, fazer essas escolhas e assim, se a gente tiver em um grupo de amigos que a gente não pode confiar pra poder expor isso também, talvez a gente esteja no grupo de amigos errado. Né? Talvez a gente possa dar uma mudada nessas amizades pra que a gente se sinta confortável de estar com pessoas que a gente confie e que saiba que, pô, nesse momento é muito importante pra mim economizar por esse motivo, né? Então, é super legítimo. Olha, para mim, a primeira forma, assim, de começar é tentar entender qual é o seu custo básico, assim. Qual o seu custo essencial? Quanto é que custa o seu sustento? Isso, para mim, é fundamental até para você entender o básico mesmo. Será que esse trabalho aqui que eu vou pegar vai dar conta de me sustentar? Será que não? Será que eu consigo ficar quanto tempo sem trabalhar, sem começar a faltar dinheiro? Então, saber quais são os seus custos básicos, eu acho que é o primeiro passo, assim. E para saber isso, não precisa de muita elaboração, não. Às vezes eu peço tem cliente meu de consultoria que tem muita dificuldade de lembrar dos gastos, de anotar. Então, eu peço que eles imprimam, por exemplo, fatura de cartão de crédito, extrato bancário,
e vá marcando ali de verde tudo que ele gastou que foi essencial, por exemplo, com mercado, aluguel, conta, tudo que é essencial, que você não pode viver sem, vai marcando de verde e vai entendendo quais são as suas estruturas de custo, né? E tem os gastos que a gente pode negociar, né? Pode diminuir, como a conta de luz, de água, a gente pode traçar estratégias para poder diminuir o valor. Tarifa bancária, por exemplo, é coisa que a gente pode cortar para economizar, então é possível hoje acessar uma conta essencial gratuita, sem estar pagando todo mês aquela tarifa que você acaba pagando sem nem saber para onde vai, o dinheiro não volta para você também. Então, essas são algumas medidas básicas assim para começar a se organizar. E eu não sou muito da planilha, não, viu? Eu sou muito de caderno, assim, de papel mesmo, do analógico. Eu acho que isso cumpre até uma demanda por desaceleração desse pensamento de consumo, né? Porque antigamente a gente pegava o dinheiro físico e ia gastando. Então, a gente via a carteira diminuindo, o dinheiro diminuindo. Então, dava tempo do nosso cérebro entender assim, tô ficando sem dinheiro, tá na hora de dar uma segurada. Agora, com o cartão já no aplicativo, cadastrado, com tudo... cadastrado no celular, então, você nem abre. Exato, você nem abre mais o aplicativo. Reconhecimento facial, aproxima o celular, já foi, já pagou. E aí você só vai se dar conta de quanto você gastou no final do mês. E aí, no final do mês, já pode ser tarde, né? Então, o papelzinho, anotar, fazer ali aquele gráfico pizza, entender quanto é que você vai gastar do seu salário em cada coisa. Para mim, é muito importante, antes de receber, você já planejar como você vai gastar o dinheiro. E dentro desse planejamento, importante planejar também um dinheirinho que você vai guardar, né? Se possível. Exato. E assim, de repente alguém vai estar nos ouvindo aqui e vai pensar, nossa, mas dá trabalho. Sim, dá trabalho. A gente às vezes vai, eu vou 1 hora na academia, eu vou cuidar de mim, eu vou sair com os meus amigos, eu não vou cuidar dessa parte da minha vida que é tão importante. Então sim, talvez eu vou ter o meu momento ali de 1 hora por semana, ou sei lá quanto tempo cada um vai dedicar, ou X minutos por dia, pra olhar tudo que eu gastei. Então, esses dias eu fiz volta e meia eu paro pra olhar cartão, assim, e ver gastos recorrentes, mas esses dias pra mim foi o que mais foi gritante, assim, eu peguei a fatura do meu cartão e eu comecei a olhar, eu tinha um monte de aplicativo, assim, sei lá, R$9,90, aí o streaming tal, que é R$29,90, e essas coisas que tu vai assinando, e aí a gente para pra pensar, mas é tão pouquinho, e é nesse pouquinho, gente, que muitas vezes a gente se perde, e eu comecei a pensar assim, o aplicativo que eu contratei em algum momento pra alguma edição de foto, vídeo, etc, não tô usando, cancela, R$9,90. Aí eu fui indo, quando assim, muito rapidamente, baixou R$300 por mês a fatura do cartão de crédito. E a gente não para olhar, porque a gente acha que é só isso. E não é só. A gente vai somando. Muitas vezes, assim, às vezes eu olho a fatura do meu cartão, até aquele 10, 15, 20 de Uber, e aí a gente vai vendo quando vai somar no final também. Então é isso, né? São pequenas decisões, às vezes, que a gente tem que ir mudando e ajustes no nosso comportamento, que às vezes a gente fica com preguiça, porque dá trabalho, mas sim, dá trabalho. Tudo dá trabalho. Não, e até pra sobrar dinheiro pra você gastar com as coisas que você gosta também, né? Não só com as coisas que você precisa, né? Que são esses itens essenciais que a Amanda falou, assim. E aí fiquei até curiosa, queria saber, assim, quais coisas não essenciais vocês não abrem mão de gastar dinheiro, sabe? Então, assim, que seja o cafezinho depois do almoço sempre, viajar, sair com os amigos. Queria saber as coisas, assim, que vocês privilegiam nesse sentido. Eu me lembro que quando eu me mudei pra São Paulo, logo que eu tinha começado o estudo a Look, eu fui ganhando, assim, quase nada, mesmo, assim, e eu não tinha dinheiro pra nada, era assim, eu fazia as compras da semana no supermercado, e era tudo em casa, e eu me lembro que, assim, uma coisa que eu vou me dar por semana, tipo, eu vou uma vez jantar fora, assim. E aí, tinha até um sabor, eu fico lembrando, assim, às vezes mais especial, de tipo, qual vai ser o restaurante, o que eu vou comer, uma coisa, assim, que é legal a gente se dar esses pequenos prazeres, assim, sabe? E economizar em outros momentos. Hoje, eu acho que talvez a coisa menos essencial que eu me dê seja viagens, assim, que é engraçado, porque pra mim, até muitas vezes essas viagens se tornam também viagens de referência, então, tudo eu consigo, de alguma forma, trazer pro meu trabalho e se torna positivo, assim, mas seriam, acho que os itens que eu poderia cortar do meu orçamento, eu acabo me dando de presente. Nossa, viagem e comida no geral pra mim também de experiências, algo assim, muito... né? Exato, essas experiências é muito bom. Eu não vou dizer nada diferente também.
almoçar ou jantar num restaurante diferente, levar minha esposa para comer num lugar diferente. Ou até mesmo, às vezes eu faço pequenas viagens até dentro da cidade, mas tipo, tem um hotel legal que eu quero conhecer, aí eu vou lá, café da manhã de hotel, piscina, academia, aquela rotina, sabe? De pelo menos um dia, 2, você ficar ali naquele lugar, sabe? É um investimento, eu chamo de investimento, né? Aquela coisa da higiene mental, algo que faz eu me sentir bem, Sim. é como se fosse também uma recompensa para o cérebro. Então é importante, porque às vezes quando a gente sai do automático, dos gastos, às vezes a gente vai no automático e fala, isso eu mereço, eu mereço, eu vou, mas não sente de fato que, eu fiz isso por mim. Quando você se organiza e consegue, por exemplo, fazer uma pequena viagem ou sair para um restaurante, acho que dá mais aquela sensação de eu sou massa, eu consegui cumprir meu orçamento, eu tô fazendo isso aqui por mim, olha que dia maravilhoso, agradável. E acho que vai dando esses incentivos, porque a gente precisa, né, dos refrescos de vez em quando. Exato. E aí você falou em investimento, e eu lembrei que uma parte fundamental também da educação financeira é saber como investir seu dinheiro, né? Só que existe uma sensação ainda de que isso é para quem tem muito dinheiro, né? E aí queria saber de vocês, assim, investimento é para todo mundo? Como que a gente começa nesse mundo? Dá para confiar no gerente do banco quando ele fala ali que sobrou um dinheirinho? Como é que é essa relação? Eu acredito que precisa ser para todo mundo, né? O investimento precisa ser para todo mundo, porque a gente precisa investir no nosso futuro, né? A gente precisa investir na gente mesmo, a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã e a gente tem que ser responsável por nós mesmos, né? Então, eu acho que sim, é preciso ser para todo mundo, sim, dá para começar a investir com muito pouco, mas tem que ter esse planejamento, eu tenho que saber quanto que eu ganho, quanto que eu gasto e quanto que eu quero me planejar para investir e acho que fazer a conta inversa já, né? Então, ok, eu quero, por determinados motivos, investir 10% do meu salário. Então, eu vou fazer todo o meu orçamento para que todos os meus custos sejam esses 90%, né? Eu acredito muito que tem que partir disso, porque no Brasil a gente trata muito o dinheiro como sobra. Então sobrou R$100, então o que eu vou fazer? Não é sobra. Então, não, eu quero que R$100 todos os meses seja destinado para o investimento. Então, eu vou fazer toda a conta para que sobre, né? Olha o ato falho aqui, né? Para que fique R$100 na minha conta, para que a gente possa investir, porque senão nunca vai sobrar, porque, né, e às vezes é isso, a gente tem essa cabeça de, sobrou R$100 eu gasto, então eu vou aqui, sei lá, vou jantar, vou tomar um drink, então assim, eu acredito que já tem que ter esse destino muito claro, né, e sobre gerente de banco, eu achei engraçado agora quando tu perguntou, porque aconteceu uma recentemente, agora essa semana, de surgir oportunidades, e surgem muitas, né, então eu acho que sim, dá pra confiar muitas vezes, óbvio, a gente tem que entender nosso perfil e entender também que muitas vezes, obviamente, tem metas a serem batidas, investimentos a serem captados ali, mas muitas vezes vem sim oportunidades boas, até porque muitas vezes o teu gerente está vendo o teu perfil, como é que movimenta aquela conta, mas é entender realmente qual é o seu momento, se de repente é um investimento que vai deixar teu dinheiro preso por muito tempo, se não vai, qual é o retorno daquele investimento, e também estudar sobre isso também, né, porque às vezes a gente se esforça tanto para ganhar dinheiro, e aí a gente bota o nosso dinheiro na mão de alguém que, essa pessoa vai cuidar pra mim. Por quê, né? E ok, não quer dizer que uma pessoa não possa cuidar pra gente, mas por que a gente minimamente não vai entender o que aquela pessoa tá fazendo com o nosso dinheiro? E é mais simples do que a gente pensa, né, gente? Na real é isso, assim, às vezes eu falo, não, agora a gente vai entrar na sua plataforma de investimento e vai fazer o seu primeiro investimento. A pessoa vai achando que é uma coisa muito... Não, é só escolher o título e botar o dinheiro lá, sabe? Pode parecer até simples demais, mas é de fato simples. Hoje em dia tem títulos, CDBs, eu sei que essas siglas às vezes confundem também, que dá para você começar com R$1, com R$10. Então, assim, eu também sou muito adepta disso, de você fazer primeiro o planejamento e depois, assim que o dinheiro entrar na sua mão, você já ir botando nos devidos lugares. No meu orçamento eu tenho uma organização assim, eu tenho uma conta da casa, que aí é uma conta onde a minha esposa e eu mexemos, e lá só vai o dinheiro das coisas da casa, conta, alimentação, do básico, tá lá, aluguel, tudo lá. O dinheiro pessoal fica em outra conta e tem uma terceira conta que é a conta da corretora.
Então, para mim, funciona muito essa divisão para que eu consiga, logo assim que o dinheiro pinga, eu já tiro o dinheiro da casa, já tiro o dinheiro do investimento, o resto é o dinheiro onde eu vou pagar as minhas coisas pessoais, o meu cartão, os meus cursos, as minhas coisinhas ali. Então, às vezes, fazer essa divisão é legal, mas é possível você começar a investir com R$30, com 50, depende de quanto você definir que você pode fazer, sabe? E se você viu que nessa análise que eu falei no início, né, de ir marcando as coisas essenciais, ver o que foi supérfluo, às vezes você tirando mesmo tarifa bancária, ida 3 vezes para comer fora, talvez você consiga ajustar uma coisa ou outra que sobre ali R$50, R$100, já dá para começar a investir. No próximo mês, assim que o dinheiro pingar, já tira aquele dinheiro da sua frente e já coloca lá no investimento. Eu indico muito começar assim com reserva de emergência, né? Que é sempre importante, a gente nunca sabe quando vai surgir alguma intercorrência aí pra gente resolver. E quando a gente tem reserva, é uma garantia que a gente não vai se endividar. Então, tipo, o dinheiro tá ali guardado, você tem de onde tirar, você não precisa pedir dinheiro emprestado, você não precisa passar no cartão por conta disso e, consequentemente, você não vai ter, né, dificuldade com esses juros no futuro. Então, ter a reserva é super importante, é uma paz mental terrível. Então, acho que a melhor forma de começar é assim, com o que pode, mas comece o quanto antes. Exato, e eu acho que esse ponto que a Amanda falou é muito importante, porque às vezes a gente tá tão preocupado, nossa, eu vou investir, o que vai me dar o melhor retorno, e na verdade, um passo antes disso, né, antes é ok, gastar menos do que a gente ganha, passo 1, passo 2, eu vou ter uma reserva de emergência de um período que eu considere que eu vá pelo menos ter essa paz de espírito, então se ok, meu custo é X, eu vou ter 10x guardado, vou ter 5x guardado, eu vou ter, sei lá, 6 meses do meu custo fixo para se acontecer alguma coisa, se eu for demitido, se acontecer alguma coisa, eu vou ter esse respiro para poder voltar, né, a buscar alguma outra coisa. Então, estabelecer que valor é esse dessa reserva, que aí, obviamente, a gente vai buscar investimentos que talvez o retorno seja um pouquinho menor, mas que eles tenham uma liquidez mais imediata, que se eu precisar ir no banco no dia seguinte, eu tenho aquele dinheiro, porque às vezes a gente tem investimentos que o retorno ele é maior, mas o teu dinheiro ele vai ficar preso por um período que tu não pode retirar caso aconteça alguma coisa. Então, acho que depois de ter esse valor, que eu acho que, assim, 6 meses do nosso custo de vida, ele é ok pra gente começar a, pelo menos, vou botar a cabeça no travesseiro e vou conseguir dormir com um pouco mais de paz, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho 6 meses pra me recuperar ali. Aí, depois disso, começar a pensar em investimento realmente, assim, putz, agora eu vou testar um pouquinho aqui, então será que eu vou comprar essa ação? Eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a comprar ações, eu não entendia nada, então eu baixei o aplicativo da corretora e pensei assim, a melhor maneira de eu aprender vai ser fazendo, né? Então eu peguei ali, essa empresa, tá, sei o que é, mas não tenho ideia, então vou botar, sei lá, a ação custa X, eu vou botar R$200 aqui nessa empresa. Aí eu vou acompanhar, eu começava a ver, hoje subiu tanto, baixou tanto, todo dia muda. Então, tu se força a ir entendendo o que vai acontecendo no mercado, e às vezes pode ser um valor super baixo, simbólico, para que a gente aprenda na prática, né? E aí assim a gente vai entendendo, eu ganhei um pouquinho aqui, aí eu vou vender, eu vou comprar outra. Eu acho que nada como a prática pra gente realmente aprender, né? Porque a gente tem que ver toda a teoria lá, mas na hora que a gente tá ali, até pra entender os ânimos, né? Na teoria a gente pensa, nossa, eu vou botar aqui, eu vou ficar super animada. Aí na prática eu boto, no primeiro dia de queda, meu Deus, quero vender tudo. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas emoções também, né? Bom, nosso tempo tá acabando e a gente vai finalizar o nosso papo, então, com aquela perguntinha sobre o verão, que a gente sempre faz, porque a gente não pode deixar de falar do nosso grande amor, da nossa estação, seja o tema que for. E a de hoje vocês preferem assistir o nascer ou o pôr do sol? O nascer do sol, né? Pra começar a trabalhar cedo já e juntar dinheiro. Já fazendo link com o tema aí. Não, nascer do sol. Eu sou uma pessoa bem do dia. E onde melhor, assim, pra assistir o nascer do sol? Gente, sabe que é uma coisa que eu gosto independentemente do lugar, assim. Independentemente de ser uma viagem, assim, só de acordar e realmente estar em casa mesmo e sentir aquela energia do sol nascer, assim, de pensar, putz, acordei antes do dia acordar, assim, sabe? Hoje o dia vai render muito, eu acho muito bom. Eu também sou uma pessoa bem matutina, mas eu prefiro o pôr do sol, até pelo simbolismo, né, com a minha religião. Então, ver o pôr do sol, assim, dá uma energia gigante pra mim. Eu sinto muito, assim. E o pôr do sol
da Barra foi o último pôr do sol que eu assisti que foi transcendental. Então acho que o pôr do sol é maravilhoso. O nascer do sol também, o sol de forma geral, sentir aquele calor, enquanto você acorda, tá ali meditando, sentir o solzinho ainda frio começando a surgir, é muito bom. Enfim, gente, eu sou completamente apaixonada pela vida lá fora, mas o pôr do sol é maravilhoso. O sol, né, gente? E bora juntar muito dinheiro pra ir atrás de todos os mini guias do The Summer Hunter aí, que nos deixam com vontade de viajar vai parecer inteiro. Até que a gente brifou vocês agora pra essa resposta final. Gente, verdade, não foi brifado, gente? Tá? É só um amor pelo sol mesmo. De salvos ali de todos os lugares que eu quero ir. Ai, maravilhoso. Que delícia. Gente, é isso. Queria agradecer demais você, Manu, você, Amanda, pelo papo. Foi ótimo. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Sou super fã aí, super fã do Ri, fundador do The Summer Hunter, que admiro muito, vocês estão fazendo um trabalho incrível aí e chamem sempre, adorei o papo. Eu tô super feliz de estar aqui, sou super fã do trabalho de vocês, assim, acompanhando todas as tendências e para entender das gerações e tudo mais. Me identifico com muita coisa e para quem quiser me acompanhar um pouco mais do meu trabalho, quem sabe começar a se organizar financeiramente, eu tenho um curso gratuito junto com o SESC, né, que é o curso Mentalidade Financeira. É um curso super completo para quem quer começar a se organizar. Tá bem bom, assim. Mas é isso, sem pressão, faz no seu tempo. Cada um tem um ritmo diferente. O importante é aprender e aplicar também. Nas redes sociais, eu sou @GranaPretaOficial. Boa, gente. Aproveitar e fazer propaganda aqui do podcast também, o que tem nessa carteira. A gente lança agora, 25 de março, nossa segunda temporada. Tá sendo muito especial. A gente recebe diversas mulheres que vêm de realidades completamente diferentes e todas falando sobre a sua relação com o dinheiro. E é exatamente isso, assim, a gente fala de relação, né, de relação matrimonial, entre amigos, de família, como o dinheiro importa em todas essas relações, assim, e como ele tá presente também. Então, fica a dica para irem lá nos seguir no Spotify. A gente tem também o que tem na sua carteira no Instagram, o perfil começando lá agora. Esse ano promete com muito conteúdo por lá também. Mara, oba. Obrigada, gente. Bom, espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Siga o Desenrola nas plataformas de áudio, na sua plataforma de áudio favorita. Conheça o trabalho da Manu, da Amanda, os outros braços do The Summer Hunter. Segue a gente lá no Instagram, vê nossa newsletter. E é isso. Até o próximo episódio.